Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Apesar de hoje ser quarta-feira, vamos utilizar nosso tempinho hoje para meditar na carta de Paulo a Tito. Paulo dedicou uma longa seção da carta a Tito ensinando como os cristãos devem se portar, conforme nós vimos no episódio anterior de Tito. Ele deu instruções específicas aos homens mais velhos e às mulheres mais velhas, às moças e aos moços, e ao próprio Tito e também aos servos. Paulo se preocupou com a conduta dos irmãos, pois uma conduta exemplar é a consequência da graça salvadora em nós. Vamos ler Tito capítulo 2, versículos 11 a 13, para entender mais. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo disse que a graça de Deus, que nos foi revelada com a vinda de Cristo, é poderosa para salvar todas as pessoas. Infelizmente, alguns limitam a eficácia dessa graça, alegando que ela é poderosa para salvar apenas alguns. Há quem diga que essa graça salvífica foi concedida apenas a um grupo previamente escolhido por Deus. Há quem diga que essa graça salvífica foi concedida apenas aos judeus. Mas Paulo disse que ela se manifestou salvadora a todos. Isso significa dizer que todos serão salvos, então? Não, mas que a todos foi oferecida a graça salvadora de Deus. E esta graça atua em nós, nos ensinando como proceder nesta vida. Paulo disse que ela nos educa a renegar as impiedades e paixões mundanas e a vivermos sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça nos ensina e nos capacita a abandonarmos nossa vida pecaminosa e a vivermos como filhos de Deus. Paulo usou 3 palavras para expressar como deve ser o nosso proceder: sensato, justo e piedoso. Viver sensatamente significa viver com sabedoria, com prudência, de modo responsável, pensando nas consequências da sua forma de viver e das suas escolhas, especialmente nas consequências eternas. Viver justamente exige se atentar ao padrão de justiça estabelecido por Deus e fazer o que é correto. Viver piedosamente significa fazer tudo isso que tenho comentado, com a intenção de agradar ao Senhor e de estar perto dele. Infelizmente, muitos falsos pregadores deturpam a mensagem da graça, removendo a necessidade de cumprir à risca os mandamentos de Deus. Pregam uma mensagem de tolerância ao pecado, dizendo que a graça tudo aceita, quando na verdade a graça nos ensina e nos capacita a andarmos conforme os mandamentos divinos. A graça nos ensina tudo isso, voltando os nossos olhos para a esperança do Evangelho, a vinda gloriosa de Cristo, para nos trazer vida eterna nos céus, ao lado de Deus. Como Paulo disse no finalzinho do trecho que nós lemos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Em outras palavras, a graça nos prepara para herdarmos a vida futura. E sobre Cristo, Paulo continua no versículo 14 dizendo: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Muitos negam a necessidade de atos de obediência, alegando que não somos salvos por obras. Todavia, perceba a ênfase que Paulo dá na necessidade de boas obras. Cristo nos purificou para sermos zelosos em boas obras. Certamente, as boas obras não são suficientes para nos salvar, mas elas são necessárias, pois Cristo se entregou por nós para que as praticássemos.
Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.